Então, vou apresentar a professora Margarete, que é nossa parceira na língua. A professora Margarete é graduada em Letras pela Universidade de Passo Fundo, com mestrado em Linguística pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, com doutorado em Estudos da Linguagem e Teorias do Texto e do Discurso pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela foi coordenadora institucional do PIBID UPF de 2013 a 2016 e atualmente é professora da Universidade de Passo Fundo, atuando especialmente nos cursos de licenciatura e no programa de pós-graduação em letras. Ela tem experiência na área de linguística, com ênfase em teorias do texto e do discurso e aquisição da linguagem. São temas recorrentes do seu trabalho: discurso, enunciação, arranjos vocais e narrativas na aquisição da linguagem. Ela é sócio efetivo na Associação Brasileira de Linguística, foi coordenadora também do nosso grupo de aquisição de linguagem. É a primeira coordenadora do grupo de aquisição de linguagem da Abraim. E é membro do grupo de trabalho de estudos e aquisição de linguagem oral e escrita da ANPOL, lidera com a Luciana Sturm o grupo de pesquisa em linguagem, letramento, formação de professores e inovação metodológica CNPq, foi coordenadora da Comissão de Aquisição da Linguagem da Abraim até junho de 2022 e é a nossa parceira no projeto Capsprint também, do grupo de pesquisas na língua. A gente vai então ouvir a conferência da professora Margarete, a criança e experiências que aguarda. Obrigada, Rô. Eu vou aproveitar que a Elisa já abriu os trabalhos, né? E vou também ficar em pé para falar por razões óbvias. Maldade não. Você quer ficar com Então, boa tarde, né? A todos. Acho que a gente já se encontrou aí ao longo do evento, né, no dia de hoje. Eu quero inicialmente agradecer o espaço, né, que me é dado, principalmente pela professora Alessandra, pelas organizadoras do evento, pela universidade de um modo geral. É uma honra, como eu gosto de dizer sempre, estar nesse grupo, estar entre pessoas que são tão importantes na caminhada acadêmica, de tantos outros, inclusive na minha. Então, estar aqui na universidade hoje, para mim, é uma grande conquista. E mais ainda, poder estar aqui falando de algo que eu, assim, tenho muito prazer, muita realização pessoal em poder dividir com vocês. Então, a minha fala, que foi chamada de conferência, ela dá um peso acadêmico, assim, quando chama de conferência, mas a minha fala eu vou tentar combinar com vocês, até para nós termos uma organização em termos de tempo. Eu vou realmente conversar com vocês sobre uma experiência, né, de produção, que é o livro Isa, Você Sabe Ler, que logo mais nós teremos o lançamento. Mas eu vou falar desse livro a partir de alguns princípios teórico-metodológicos que guiam o meu olhar para essa relação da criança com a língua. Mais especificamente a relação da criança com a língua nessa experiência que vai se constituindo ao longo da aquisição, que é a experiência com a leitura. Então, para não ficar apenas um relato, uma contação de histórias, eu gostaria de frisar com vocês assim, que há alguns princípios que eu vou seguir e junto com isso a gente vai trazendo também a experiência de construção, divulgação, aceitação dessa obra entre os diversos públicos, inclusive o público infantil. Então, eu começo assim no gancho, vamos dizer assim, que as colegas deixaram na mesa anterior, que foi a questão da pandemia. Muitas coisas aconteceram com as crianças conosco na educação durante a pandemia. E eu vivi uma experiência, e já começa aí a similaridade também comigo, eu vivi uma experiência muito impactante, que foi encontrar a Isa. A Isa é uma menina de carne e osso, é uma menina real, tem todos os protocolos para fazer essa referência,
A Isa era uma amiga da família, uma criança, filha de amigos, que passou a estar na minha casa uma vez por semana durante a pandemia, apesar do distanciamento. O pai dela precisava frequentar a minha casa e ela não estava na escola, trazia a Isa junto. E a preocupação do pai e da mãe era: a Isa está tendo aula online e ela ainda não sabe ler. Então vocês vejam que a expressão ela ainda não sabe ler estava assim incomodando a todos. E aí eu conheci a Isa, obviamente me apaixonei, porque é uma criança apaixonante, como a maioria das crianças que a gente conhece. E eu disse: olha, já que ela virá aqui uma vez por semana, eu estou em trabalho remoto, talvez eu possa ajudar com um pouco que eu sei, né? E o pouco que eu sei, né, acho que a Rô já apresentou ali o meu currículo, eu falo, né, de uma formação em aquisição. E eu tive uma experiência com a Isa, uma experiência real de 15 dias, e em 15 dias a Isa estava lendo, obviamente. E como ela gosta de dizer, não só lendo, mas também escrevendo. Então, baseado nessa experiência, que foi uma experiência real, eu fiz uma parceria, né, com a Gabriela Dornelles, que é a ilustradora dessa obra, e eu gosto de dizer sempre que é a grande promotora da Isa, né, porque a Isa ganhou olhinhos, ganhou carinha, ganhou corpo por causa da ilustradora. Então, eu sou muito grata à Gabriela, né, a Gabriela é minha parceira de outras empreitadas também. Ela é formada em design gráfico. E quando eu propus para ela nós fazermos a história da Isa, ela me disse: Pro, eu não sou ilustradora de livro infantil. Falei: então fechou a parceria, porque eu também não sou, né, escritora de livro infantil. Então vamos fazer algo que nós nunca fizemos. E acho que a gente pode dizer que para uma primeira experiência, sim, a Isa está nos rendendo grandes realizações. E aí nós conseguimos a parceria, né, da editora, da Pedro e João, né, que hoje está representada aqui também, né, pela Diane, acho que podemos dizer isso, que sempre acreditou no nosso trabalho, né, a gente tem assim uma grata satisfação. O professor Miotel, o próprio Pedro, o João, que são parceiros, sempre a gente manda os projetos, eles sempre acham os projetos muito interessantes e pensam assim: vamos desenvolver, vamos desenvolver. E nós acreditamos no que eles dizem, né, que dá para desenvolver e segue o bairro. Então, essa é a obra. Mas eu dizia para vocês que essa experiência, né, ela foi pautada numa reflexão em torno de língua, que coloca no primeiro momento, e aí eu já digo para vocês, eu fui trazendo ali motivos do próprio livro, né? Então esses motivos estão no livro, e eu fui reinventando com esses princípios. Quer dizer, primeiro princípio, quando o pai da Isa me dizia: a Isa ainda não sabe ler, havia toda uma cobrança ali da parte dele, da parte da mãe, que estava tentando ajudar em casa, como nós sabemos muito bem, né, que os pais tentaram fazer com os poucos recursos que tinham, dos professores que do lado de lá da tela tentavam fazer o seu melhor e provavelmente faziam o seu melhor. Havia toda uma relação com esse universo todo que eu estou aqui concebendo como esse outro. E esse outro, como eu gosto de dizer, numa linguagem assim bem cotidiana, para o bem e para o mal. Um outro que promovia, sim, essa aquisição, mas esse outro também que entrava como uma pressão. E aí ficava muito claro, né, no discurso deles, a palavra ainda, no sentido de que há um prazo, há outras crianças nessa idade que já leem. Por que a minha Isa não lê se ela é tão esperta? Se dizem que ela é tão esperta. Então o que está acontecendo? Somos nós que estamos errando? É a professora no modo remoto que está errando? É o próprio modo remoto que não é capaz de fazer isso? Então havia muitas perguntas que faziam a gente pensar também nesse outro, né? Mas se a gente olhar, como eu digo, para o bem, a criança ela quer aprender a ler justamente em função disso. E aí eu trago situações muito cotidianas que quem convive com criança sabe,
que é o fato de você estar andando na rua com a criança no banco de trás e daí a pouco ela tentar ler, né, os painéis, os outdoors, os símbolos, as marcas, né? E a gente hoje tem crianças que talvez não saibam mais ler o S do sapo, mas conhecem o S da sadia, com todo esse apelo comercial, né, que nós temos. Então, o que também que elas estão lendo? Elas estão lendo o mundo à sua volta. Então, esse outro também comparece na figura de todos esses materiais que, de alguma forma, a convocam a comparecer nessa língua que se manifesta numa materialidade, que é a materialidade da letra, do desenho, da cor, da linearidade, e que aos poucos ela vai tentando decifrar. Então, foi o primeiro ponto assim que nós levamos em consideração. No caso da nossa Isa em específico, nós temos ali figurativizado pelo corpo, né, sem rosto, o pai e a mãe, né, com essa preocupação. E nós temos uma figura, né, desse outro que chega para a Isa muito manifestada no rol de interesses dela. Porque quando eu comecei a conversa com a Isa de verdade, a primeira coisa que eu falei para ela foi assim: e o que você gosta de ler? Ela falou assim: eu acho que eu não sei ler. E o que você costuma ler? Se você está nessa dúvida, se você sabe, o que você costuma ler? Aí a primeira coisa que ela me disse, aqui eu posso falar, mas no livro a gente não contou, ela me disse: eu gosto do Maurício de Souza. Eu falei: legal, né? Vou pegar os livros do Maurício de Souza. Foi a minha primeira reação, abri lá o meu armário e peguei o livro dos Padrões e tal, e coloquei sobre a mesa. E ela me falou: não, eu conheço ele de um vídeo. E aí já veio um recado para mim do tipo: as crianças hoje conhecem as histórias, os personagens, os autores por vídeos. Também usa as mídias, né? Outras mídias. Então eu pensei: poxa, o livro dos Padrões. Não, é o vídeo que ela conhecia, o que também já me trouxe aí um elemento bem importante. Né? No caso da Isa, como a gente já discutiu hoje no decorrer do dia, óbvio que nem todas as crianças vão conhecer o Maurício de Souza pelo vídeo. Né? Algumas nem ouviram falar, talvez, ou ouviram falar pela propaganda do Jotalhão, né? Do extrato de tomate, talvez. Então, tem todas essas questões aí. Mas nós começamos a fazer todo um trabalho pautado nesse jogo de interesses da Isa, que eram as personagens do Maurício de Souza. E como nas personagens do Maurício de Souza havia lá o Mingau, que era o gato e tal, ela também é gateira, eu também sou gateira. Então, aqui parece que todo mundo é gateira, né? Cheia de gato, de vez em quando passa alguém aqui, né? Faz parte da minha apresentação, inclusive. Especialmente. Nós aproveitamos os gatos da Isa, né? E o nome dos gatos da Isa para nós pensarmos um pouco nessa leitura. Vamos ler então os nomes dos gatos, vamos ler os nomes das personagens, né, do Maurício de Souza. Então vocês vejam que esse outro aqui para nós é um outro muito multifacetado, muito heteróclito, assim, né? Todo esse mundo ao redor dessa criança e que me parece que é muito a realidade de toda e qualquer criança. O segundo grande princípio que nós trazemos para pensar um pouquinho é a criança e as formas e os sentidos dessa língua, que chega pela fala e pela escrita. Porque no caso da minha Isa e no caso da maioria das crianças com desenvolvimento regular que nós conhecemos, ela é uma criança inicialmente, principalmente falante, para depois ser uma criança que vai entrar nesse mundo de ser leitor, de saber ler, como a Isa gosta de dizer. E vocês vejam que eu estou evitando aqui, inclusive, falar do saber escrever, né? Porque a gente não entrou nessa temática, porque me parece que aí tem uma outra tecnologia, uma outra engenharia que a gente teria que dar conta e que eu não estou focando nisso, né? Eu fico realmente nessa questão da leitura. Eu sei ler, né? Essa era a questão. E aí eu começo um trabalho com a minha Isa, trabalho muito de escuta, né? Nós já ouvimos falar hoje aqui durante várias mesas sobre esse papel de uma escuta que é significativa.
E eu parto dessa experiência e aí eu pergunto para a Isa justamente sobre as personagens do Maurício, como ela acha que se escreve. E aí a primeira coisa que ela me disse foi: eu acho que todas as personagens do Maurício se escrevem com M, porque ele é com M. Ó, o nome dele é aqui, né? Onde tem Maurício, está escrito Maurício, vocês sabem disso, e tem M. Então, eu acho que todas as personagens se escrevem com M. No primeiro momento eu pensei, ela está muito focada na Mônica, é algo que se justifica. Eu falei, pode ser que seja, né? Mônica. Ela falou, mas o Cebolinha também, e o Cascão também. E ela falou, sim, né? Porque se são personagens dele, tem que ser com ele. Eu falei, interessante essa ideia, né? E aí, obviamente, eu já coloquei a Isa num determinado lugar, né? Quer dizer, onde é que tu tá nessa relação com as formas e os sentidos da língua em sua manifestação escrita, né? Quer dizer, qual é a relação que você está fazendo entre fala e escrita, né? E aí eu fui buscar na grande Magda Soares, né, ajuda para a gente pensar um pouquinho nisso. E aí a Magda traz muito claramente, né, em todos os trabalhos que ela nos deixou, eu tenho falado da Magda e continuo usando o tempo presente, porque eu acho que ela está ainda fazendo, né, apesar de não estar mais entre nós, ela continua fazendo. Aquela ideia de que, sim, né, por algum tempo a gente aposta nessa relação entre a fala e a escrita, e uma relação muito mais pautada, segundo a Magda, na sílaba, do que efetivamente na questão do grafema-fonema, né, em função, também, eu já ouvi alguém falando isso hoje aqui, né, em função de nós termos aí uma manifestação de língua falada muito mais acessível se nós pensarmos na sílaba, né, na relação da nossa sílaba, principalmente em português. E aí eu começo todo um trabalho com a Isa, né, a gente figurativiza ali no livro a Isa ouvindo, né, as palavrinhas no livro, né, com o telefonezinho de brinquedo. Isso é muito Miyakoto, né, o Miyakoto nas Meias do Imperador, ele diz, né, tem uma personagem que não sabe ler e ela pergunta para o irmão, né, como é que você faz para ler? Você pega um livro e as palavras falam com você. Como você consegue fazer isso, né? E a personagem principal diz, você precisa ficar bem quietinha ouvindo as palavras. Elas vão falar com você. Então a gente traz um pouco isso, né? Eu sou uma apaixonada pelo Mia, onde eu posso coloco ele. E aqui eu tentei, né, trazer o Mia na figurativização da Isa, ouvindo essas palavras. Mas certamente que não basta ouvir as palavras, né? Tem aí, como diz a Magda, uma tecnologia, uma técnica, um mecanismo para desvendar esse mistério. E aí nós tentamos usar justamente essa relação entre formas e sentidos, né? E eu comecei a falar da Magda e não terminei, porque a Magda traz, né, a brilhante relação entre a questão da alfabetização, mais voltada para essa técnica, e a questão do letramento, voltada para essa prática social, e aí ela desenvolve, inclusive, né, que foi, me parece que uma das últimas contribuições dela, a ideia do alfaletrar, né? Vamos fazer as duas coisas juntas. E aí, né, eu tentei, né, aprender um pouquinho com a Magda e tentar fazer isso com a Isa. E aí nós usamos principalmente o motivo dos gatos, né? Saímos do Maurício de Souza, trabalhamos com o Maurício e fomos para os gatos da Isa, e ela também trazia a ideia de que todos os gatos se escreviam com gato, né? E nós começamos a trabalhar essa história mostrando as diferenças. Porque no primeiro momento, para a Isa, e me parece que para todas as crianças, olhar para o gato e olhar para o Gabo, que é um dos nomes dos gatos, é tudo muito igual. Ela não percebe a diferença, porque ela vê aí uma forma única, né? Gato, Gabo são palavras muito parecidas, começam e terminam da mesma forma, têm a mesma extensão, mesmo tamanho. Então, perceber que existe uma diferença tão pequena ali no meio, isso é resultado de algum investimento que a gente precisa fazer para que ela viva esse deslocamento, e foi o que a gente tentou fazer. E aí eu já
chego no terceiro, e eu falei que eram 3 princípios, é o último princípio, porque desse último princípio eu vou derivar um aspecto no qual eu quero me deter um pouco mais hoje à tarde, tá? Minha fala não vai passar de 40 minutos, ok? Que é a criança e os valores culturais da sociedade em que ela vive. E aí eu trago algo pelo qual eu tenho me interessado nas minhas últimas pesquisas, que é a questão dos arranjos poéticos. Na mesa de hoje de manhã, nas diversas discussões que nós ouvimos, a Márcia falou muito da questão da literatura infantil, né? E eu tenho pensado muito numa concepção de literatura muito voltado para um conceito que eu tenho desenvolvido, muito atravessada, muito influenciada pelo Jacobson, que é o conceito do poético. É um poético que se manifesta em arranjos da língua que podem estar, sim, numa obra literária canônica, inclusive, né? Não vamos dizer que não, eles estão lá, mas que talvez esteja no carro do ovo, que passa ali vendendo ovo, no caminhão do verdureiro, e que daqui a pouco tem uma rima, tem uma sonoridade, tem uma rítmica, que faz com que aquilo fique na nossa cabeça e dali a pouco a gente está repetindo aquilo como uma canção, né? Então, esse último aspecto a gente também tentou dar conta. Por quê? Porque as crianças são muito sonoras. Elas cantam muito, né? Se a gente pensar na nossa sociedade em geral, é óbvio, eu não vou falar aqui de realidades, né, mais específicas, né, enfim, que a gente pode falar em outro momento, mas eu estou pensando aqui nas nossas crianças, tendo a Isa como uma referência. Uma menina que vive num ambiente letrado, que tem a atenção dos pais, que vai para a escola, que tem um professor com formação, é dessa menina que eu estou falando. Então, nesse meio, as crianças em geral, desde cedo, têm acesso a ambientes com cantigas. Como a Cristélia falava hoje na conferência de abertura, inclusive antes do nascimento, essa voz, né, essa cantiga, já chega de alguma forma a essa criança no ventre materno. Então, me parece que a gente tem aí algo que é definidor dessa criança. E sem falar que quando nós olhamos para as nossas crianças em geral, é muito comum nós encontrarmos essas crianças saltitando e cantando, seja o que for. Às vezes cantando elas nem sabem bem o quê, né? Mas elas vão lá garantindo a prosódia, como a Cristélia falava, da maneira que elas conseguem garantir. Então, eu pensei que isso também era algo muito importante. E mais ainda quando a minha Isa diz assim, eu conheci o Maurício por um vídeo. Né? Quer dizer, o que se faz num vídeo? O que o Maurício está fazendo num vídeo? O Maurício deve estar falando nesse vídeo. Então, a questão do sonoro com o escrito, me parece que também tem aí uma relação importante. E eu tento ver aí o poético. E tentei trazer para dentro da história da Isa, então, um pouco de poesia. Né? Um pouco de poesia com rimas extremamente pobres, porque afinal de contas eu não sou poeta, com rimas extremamente pobres, mas para trazer essa ideia de que sim, nós podemos promover deslocamentos dessa nossa criança que está aprendendo a ler a partir de uma experiência que ela já tem, que é uma experiência de fala poética, ou de poesia via fala, né? E que isso pode adentrar, sim, a questão da leitura dessa criança. E aí, então, a gente tem aí os gatos, né? No caso do Gabo ali, é um gato que ia para a lua, e aí, de novo, a Gabriela, minha ilustradora, foi extremamente feliz, porque ela coloca o Gabo sobre a lua, e assim vocês vão... não sei se vocês vão acreditar no que eu vou dizer, espero que sim, mas é impressionante como as crianças elas enxergam de cara, assim, que é o Gabo na lua. Porque o adulto às vezes demora um pouco, né, pra gente perceber que é um gato num movimento, né, de corpo sobre a lua. E as crianças de cara, as crianças muito pequenas, assim, né, elas já dizem, ah, é o gato na lua. Elas enxergam o gato na lua. Então aí também tem uma relação um pouco metafórica, um pouco metonímica, que me parece que atravessa muito das concepções de língua e linguagem que foram se anunciando nas mesas de hoje, né? Dessa
criança faz pela língua, né? Que ela não entra na língua como um todo, né? Mas ela chega nesse todo a partir de determinadas vivências, que são vivências às vezes metafóricas, às vezes metonímicas, né? E o gabo aí está representando um pouco isso. E aí vem toda a rima, como eu disse, os gatos são animais fofos, o gabo, um gatinho amarelo que vive na rua, ele adora balançar o rabo enquanto mia para a lua, né? Então, lua e rua e por aí vai. O galante, né, é o nosso outro gato. O galante, então, é um gato, esse gato é o galante, semeado é tão dengoso, que ele até parece um gato falante. Então, esse galante falante, esse ante, a criança lê e dali a pouco ela está repetindo ante. Né? E nós apostamos que essa relação com a língua enquanto fala vai trazer uma associação que permite a ela também um deslocamento na língua enquanto material para ser lido. Tá? E aqui eu quero trazer uma curiosidade, né, que foi o fato da Isa. Uma coisa legal da gente fazer pesquisa, né, com a criança enquanto parte atuante da pesquisa, e eu acho que esse grupo aqui sabe bem o que é isso, é que eu dei uma voz para a Isa, né, na obra. A gente conversou, a primeira pessoa que eu consultei para saber se eu poderia contar a história dela, porque senão eu contaria, né, de outra forma, foi a própria Isa. E ela ficou muito feliz, ela disse, eu quero muito que você faça o meu livro. E aí eu falei, sim, mas o livro não vai ser seu. O livro é meu e da Gabi, né? Ela conhecia a Gabi. Você vai ser assim, a protagonista e tal, mas o livro é nosso. Você entende disso? Sim, eu entendo. Aí, quando a proposta estava pronta, nós a chamamos, colocamos no computador para ela olhar o livro, né, o boneco do livro. E ela fez duas exigências, assim, bem interessantes. A primeira era a cor do galante, porque nós tínhamos colocado o galante colorido, óbvio, né? Sei lá, era meio azulado, eu acho. E ela falou assim, nossa, tá muito errado. Tá muito errado, porque assim, não é o galante. Não é o galante, vocês vão ter que mudar. E aí eu falei, eu sabia que o galante era branco, né? E aí eu falei, putz, vai ser um problema, porque eu vou fazer um livro com gato branco, né? Um fundo branco com gato branco. E aí a gente entrou num consenso, então ela não está muito feliz ainda, né? Ela passa a mão, ela tem um hábito assim de quando ela se desilude com as coisas, ela passa a mão, depois vou contar a história da melancia, ela passa a mão e ela diz, o galante. Ela passa a mão assim devagarinho. E a outra exigência que ela fez, eu acho que não vai aparecer aqui, porque não é um recorte que eu fiz, foi porque quando eu falo do Pipoca, o Pipoca é o gato, assim, super estável. O primeiro gato dela é o Pipoca, né? É o gato preto. E é o gato amoroso dela. E quando eu falo do Pipoca no livro, eu coloco palavras com pi. E entre as palavras com pi, sim, porque eu achei que eu deveria colocar piolho. E ela disse assim, até hoje, ela diz assim, eu não gostei desse piolho, não porque você colocou piolho, né? Então ela queria que eu tirasse. Eu falei, Isa, eu acho que piolho tem tudo a ver, eu acho, sei lá, eu acho que na minha cabeça é uma coisa meio subversiva. Não, mas eu pensei que você acha que é uma coisa subversiva o piolho, né? Tá tudo tão bonitinho, tá tão fofinho, que cabe um piolho aí pra estragar tudo, né? E aí ela me diz até hoje, ela passa a mão em cima da palavra piolho, ela diz, eu não sei porque você colocou piolho. Mas eu gostei também, a gente não aceitar tudo, né? Porque não é, o livro não era dela, eu deixei isso claro desde o início, porque tinha que ter essa ruptura, entendeu? Porque não é, eu tinha também, eu queria criar uma dependência dela em relação ao livro, ou do livro em relação a ela. É uma questão, inclusive, dos nossos protocolos, né, de ética, que a gente procura cuidar. Mas, enfim, esses arranjos poéticos, então, eles comparecem, de alguma forma, nessa experiência. E aí eu vou beber de uma outra fonte, né, que eu fui muito feliz em conhecer aqui no grupo, que é o professor Claudemir Belintani. Né? O Claudemir acompanhou o livro, assim, ele conhece a obra. E o Claudemir traz essa ideia da corporalidade, né, que eu tentei escrever ali bem para mostrar a concepção dele, que é o corpo e a oralidade. Né? E aí ele desenvolve esse conceito, né, buscando pensar um pouquinho nesses textos de caráter mais estético, que se manifestam no corpo, né, e aí vem toda a questão do gestual, né, e criam então um novo corpo de linguagem para essas novas situações estéticas.
E aqui eu trago, por exemplo, a questão das cantigas de roda, muito comuns nas escolas, em que a criança vai ter que cantar uma música e o corpo dela vai precisar comparecer numa determinada sincronia com essa música. Porque há movimentos de sobe e desce, há movimentos de palma, há movimentos de giro, né? E o Claudemir tem trazido relatos de uma realidade que ele conhece bem, de que muitas das crianças têm chegado, mesmo antes da pandemia, às escolas sem essa habilidade de sincronizar, né, o corpo e o moral, o que é algo que merece ser investigado, merece o nosso empreendimento. Né? Então, quando tudo combinado. Então, quando eu falo do poético, é nesse sentido que eu estou pensando, né? Esse poético que também precisa de um corpo para se manifestar, né? Os jogos, por exemplo, de escolhas, em que a criança precisa dizer unido, unite, um escolhido foi você, né? E ela precisa sincronizar essa fala, essa silabação e esse gesto. A sílaba e o gesto precisam andar juntos. É uma maneira lúdica, é uma maneira de brincar com a linguagem, né? Então esses jogos de linguagem nos interessam bastante e ao mesmo tempo fazer com que o corpo dela acompanhe tudo isso. Então é nesse sentido que a gente vai beber do que o professor Claudemir traz e a língua aí então aparece com essa concepção mais estética, mais rítmica, mais propensa a constituir padrões e repetições que favorecem um cotejo entre essas formas, entre esses sentidos, como é o caso da silabação, que me permite trabalhar inclusive a sílaba sem, né, precisar ficar fazendo separação silábica lá no quadro, lá no papel, mas nessa brincadeira. E ao mesmo tempo entusiasma e reposiciona subjetivamente a criança. Óbvio que para quem conhece o trabalho do Claudemir sabe que esse subjetivamente advém de toda uma concepção, né, de língua e linguagem, né, lacaniana que ele trabalha. E aí, isso aqui não é mais o livro da Isa, né, mas são brincadeiras que a gente propõe para além do livro da Isa, pensando nessa relação da criança com as formas da língua, tanto na sua manifestação de fala quanto de escrita, propiciando então esse deslocamento para a leitura. No espaço que a gente mantém lá na universidade e que eu acabei nos últimos anos pós-pandemia as coisas ficaram muito difíceis em todos os lugares e nós acabamos fechando um espaço que nós tínhamos com um acervo literário muito, muito bom lá na minha universidade. E agora, assim, meio que de teimosia, eu estou tentando resgatar, apesar de eu não ser uma das pessoas da literatura, ser a linguística, mas eu estou tentando ocupar esse espaço com as minhas experiências, com os meus jogos de linguagem e com algumas crianças que eu tenho recebido de algumas escolas que têm pedido para nós reativarmos esse espaço. E aí o que eu trago agora para vocês é um pouco dessa experiência que eu tenho construído lá, né? Então, continuo trabalhando aí com motivos da Isa, porque foi morte, mas o que eu trago aqui eu aprendi a fazer com o Ricardo Azevedo, né, que é um autor muito legal, e o Ricardo Azevedo tem aquele livro chamado Contos de Adivinhação. E nós temos tido uma experiência lá no nosso espaço de trazer as crianças e contar os contos de adivinhação para elas, numa perspectiva muito interativa. Então nós vamos apresentando as adivinhações e para o conto continuar acontecendo, elas precisam adivinhar. O que me parece estar muito, muito estreitado, está muito próximo com o que a mesa de hoje de manhã discutiu, por exemplo, como a questão dos games, da gamificação e toda essa relação, né? Então a gente tem feito essa experiência e o que eu vou relatar agora é um pouquinho do que eu tenho vivido lá, né? Essa é uma adivinha do conto de adivinhação do Ricardo, que diz: mora no azul infinito, vive no meio da lua, não se encontra no mar, anda no meio da rua. E aí a gente tem tido uma experiência que as crianças menores, quando eu falo crianças menores, assim, crianças que recém aprenderam a ler, né? E aí a gente projeta, porque é importante elas visualizarem, né, a adivinha, visualizarem a palavra. A gente projeta e elas começam a fazer
adivinhas no sentido de realmente jogar a conversa, né? Obrigada. Mora no azul infinito. Aí elas começam a pensar em coisas que são azuis. O céu. Sim, mas vive no meio da lua. Ah, então é o céu mesmo. Ah, não, a nuvem. Elas falam coisas associadas com a lua. Elas vão fazendo jogos de associações, né? Então a gente aproveita para fazer todo um trabalho que, na minha concepção, se aproxima muito do que a gente entende, um trabalho mais voltado para uma concepção de metalinguagem, que é levar essa criança a perceber que o jogo de adivinhação está, na verdade, brincando com ela mesmo. E não está falando do azul, não está falando da lua, não está fazendo uma referência direta ao mar, não está fazendo uma referência direta à rua, mas está efetivamente falando da palavra. E se está falando da palavra, ela vai ter que olhar para coisas que existem numa palavra. E aí é que ela vai se aproximar da resposta, que é, na verdade, né? Porque é a letra. Então, é muito impressionante o quanto, né, esses jogos de adivinhação, se feitos com tranquilidade, com calma, dentro de uma proposta efetivamente didática, me arrisco a dizer, eles dão muito certo, né? E acelerando um pouquinho, né, nessa linha, eu trago também, né, as rimas, as parlendas, né, quem cochicha o rabo espicha, como o pão com lagartixa, que são efetivamente falas até de um não sentido, um nonsense, que muitas vezes eu, por exemplo, me criei no interior e ouvia, né, a minha mãe às vezes respondendo a gente, dizia, por exemplo, mãe, estou com fome. E aí o absurdo, né, alguns vão achar um absurdo, a minha mãe não era louca, mas era comum. As mães respondiam, mata o homem e come. Né? E assim, talvez isso explique alguns traumas, né? Mas existia muito isso, né, na cultura popular. Então quando eu falo desse poético, né, do poético que eu falo, é muito nesse sentido, né, de que isso pode ser explorado e pode ser construído para a criança. E aí eu fecho a minha fala, né, eu vou para o último slide, que eu até estava em dúvida, porque eu esqueci do livro, eu queria ter trazido para ler um pedaço para vocês, mas fica a referência, a Márcia hoje deixou várias referências, eu fiquei enciumada, também não quero deixar, né, brincadeira, né, mas tem um livro, assim, que nessa minha incursão eu fui conhecer, né, que é da Selma Maria, o livro do palavrão, e que faz muito isso. Né? Então, a criança lá do livro, por exemplo, ela fala palavrão. Né? Então, já começa assim, a gente com medo de abrir o livro. E aí, o palavrão dela, o que que é? Bom, ela tem um soluço, né? Mas ela acha que é uma solução. A irmã se chama Ana, mas ele chama a irmã de anão. Né? Ele quer achar o caminho, mas aí ele acha o caminhão. E aí a gente pode ir contando toda a história com as crianças, porque elas já pegaram, né, qual é a ideia. Então vocês vejam que é dessa ludicidade que está muito relacionado com o que eu entendo como um jogo aí de linguagem e que o professor Claudemir me ajudou a pensar um pouquinho, né, nesses jogos de língua, jogos de linguagem, que a gente também pode ter nesses deslocamentos que nós queremos promover com as nossas crianças, ok? Acho que era isso. Eu só queria falar que a hora que você mostrou o gato na lua, imediatamente eu lembrei da jiboia engolindo o elefante. Não é difícil para as crianças entenderem a brincadeira. Vamos para as perguntas, a gente tem 10 minutos, não é muito tempo, mas eu acho que vai ser super interessante. Vou chamar a Tony e a Elisa aqui. A Maria, você quer que essa parte? Eu vou puxar o computador. A Elisa vai coordenar essa parte.
que assim, é a pergunta que eu faço para vocês. Que é o seguinte, eu acho que desde o início a gente falou aqui muito, né, num trabalho que é um trabalho que vai explorar a problematização, a criatividade da criança, a fantasia, etc, etc. E aí muitas vezes eu penso no nosso trabalho como professor de universidade. Gente, eu não sei se vocês sentem isso, mas assim, a gente vê no nosso dia a dia, de uma certa forma, uma série de cobranças de vários modos, né? Em que, sei lá, às vezes a criatividade escapa da nossa aula. Vocês entendem o que eu estou falando? Os nossos alunos, por exemplo, eu falo isso porque eu sou professora e eu tenho me colocado muito essa pergunta. Eles entram na universidade e eles passam escrevendo determinados tipos de gênero. E os gêneros acadêmicos que eles aprendem são, eles têm que fazer resumo, eles têm que aprender a fazer relatório, eles têm que aprender. E eu penso assim, aí eles vêm para a minha aula e falam, meu Deus, esse professor vai ser solicitado a trabalhar contos infantis com a criança, e ele, como ele produz contos, ele sabe o que ele faz, ele, entendeu? Então assim, a pergunta que eu queria falar para vocês é, percebe? É isso. Como é que a gente faz nessa hora? Porque a gente tem teóricos para trabalhar com os nossos alunos, não é verdade? E no final das contas, todo o trabalho que eu vi aqui, de um modo geral, é um trabalho, ele está passando o quê? Ele está indo para o campo da extensão? Né? Era isso, era a minha pergunta para vocês, eu não sei se vocês têm lá, mas só para a gente pensar na própria formação que a gente tem, né? Eu também sou, como a Elisa sabe, eu falei hoje de manhã, eu também sou do departamento de educação. Então, essa questão, justamente porque os meus alunos trabalham com crianças de educação infantil no ensino fundamental, não me toca muito, mas eu acho que isso vale para todos nós. Né? Minha pergunta, ou meu, eu não sei como. Mas eu fiquei muito feliz com a sua fala de você trazer os livros para os seus alunos. Eu acho muito legal de você trazer literatura infantil para trabalhar com eles. Talvez seja a possibilidade de criarmos coisas novas, né? De abrir a mente deles para ter outras escritas, mas talvez a gente possa fazer isso também na graduação, né? Aquela proposta de contação que você fez no Gialim, né? Enfim, vai um pouco nessa linha. Mas vocês entenderam, assim, um pouco a nossa, o nosso papel. A gente acaba reproduzindo as coisas da Porque, universidade. veja, sabe assim, a Elisa falou, eu fiquei pensando nisso, gente. A gente trabalha os pais de um modo geral, a gente vê isso aqui é uma conversa, tá, gente, para todos nós. Os pais problematizam muitas vezes do jeito deles, mas eles fazem isso. A gente vê isso inúmeras vezes nos trabalhos, que são os trabalhos que vêm da aquisição. Essa criança vai para a escola, essa problematização que eu falei hoje, né, que é a palavra que eu encontro, ou de trazer desafios para a criança, desafios de formas variadas, parece que a escola tira isso dela. Né? Porque o que a Elisa falou na educação infantil, e mesmo antes na creche e tudo mais, somos nós. Tudo bem que aqui tem um contexto particular que você disse que não necessariamente são formados. Mas vamos pensar naqueles que são formados. E eu tenho certeza que isso que eu estou falando para o ensino fundamental 1 também acontece no ensino fundamental 2. Também acontece. Então, de que maneira a gente, na nossa formação, que nós mesmos oferecemos, a gente também não está deixando de lado esse trabalho, que é um trabalho que vai envolver, percebe? E mesmo quando eu falo de literatura, porque nas universidades, eu sou formada em letra, a gente cai naquilo que está dizendo o Daniel Pennac no livro dele como um romance. A gente acaba trabalhando muito literatura e vai fazer análise de texto literário, vai, tá certo? E um olhar que é um olhar criativo, que explora, porque a criança cria, a gente cria, ser criativo, né? Então, eu não sei dizer para vocês, eu trouxe um incômodo que não é exatamente uma pergunta, vocês vejam assim, Elisa, o que eu acho que agora no final você falou uma coisa, Márcia, que eu acho que é muito importante, né? Assim, para quem está, para essa cisão que a gente sempre trata, né? Acho que a gente sempre atribui muito o fato de que quando a criança é educada por um profissional leigo, um pressuposto de que ali nada de bom vai acontecer. Não é uma verdade, porque a gente tem profissionais leigos que fazem um excelente trabalho. E o contrário é que não, havendo a professora, tudo vai dar certo, né? Vai ser o melhor dos mundos.
E de fato, assim, a nossa experiência mostra que, infelizmente, nós estamos deixando muita coisa para trás na formação dos educadores de criança pequena, porque os nossos alunos saem da graduação sem uma disciplina de arte, sem uma disciplina de literatura, sem uma disciplina que me parece, assim, fundamental. Como é que você educa uma criança pequena sem saber arte? Como é que você educa uma criança pequena sem saber literatura, né? Então, assim, eu acho que você coloca uma questão que é importante, porque me parece que ela nos obriga a olhar para uma questão que passa pela formação, sem dúvida nenhuma, mas não é a única justificativa, né? Nós não podemos dizer que a formação seria suficiente. Eu acho que nós temos um problema que é cultural. Os educadores de qualquer rede leram poucos livros na vida. Os nossos alunos leram poucos livros na vida e terão muita dificuldade de fazer a criança se encantar pela literatura e terão muita dificuldade de fazer a criança se aproximar de uma obra de arte e perceber ali um processo de criação, né? E acho que aí o que acontece é isso. A criança se mostra muito mais aberta porque ela tá menos apegada aos estereótipos, né? Mas em compensação ela não encontra alguém, nem mesmo para ensinar o que seria o padrão, né? Assim, olha, essa daqui é a Tarsila do Amaral e ela, né, produz nesse século, então ela acompanha o movimento tal da arte, né? Acho que a gente acaba não fazendo nem uma coisa nem outra. A gente nem ensina a criança, né, assim, aquilo que seria, sei lá, dentro de um certo, né, uma certa linearidade, né, de localizar uma produção artística e tal, e nem muito menos consegue dar a elas. A gente tem defendido muito, assim, né, não tive a oportunidade de falar aqui, acho que na minha fala, assim, aquilo que eu disse, né, quem é essa criança, que a gente fala, quem é esse destinatário, então a gente olha para a criança a partir da atividade dela, é o conceito de atividade que a gente tem no Leontief, né? E aí é o conceito de que em cada etapa da vida você tem uma atividade que é a atividade principal, né? Então, por exemplo, na criança pré-escolar, eu pensava nisso quando a Marlete estava falando, né? Na atividade da criança pré-escolar, que são os jogos de papéis, né? Os jogos, as brincadeiras de faz de conta. Eu fico pensando, imagina o universo que é de palavras e de criação que é, quando você propõe para as crianças, vamos brincar de meteorologista, ou vamos brincar de astronauta, né? Vão aparecer um conjunto de palavras que são próprias daquela atividade humana, né? Nem isso a gente faz. A gente deixa as crianças brincarem das brincadeiras de papéis que elas brincam, que é de cachorro. Se a gente deixar as crianças brincarem das brincadeiras que elas brincam, elas reproduzem as atitudes, aquilo que ela vê os adultos fazerem. As crianças da rede brincam de posto de saúde, que elas vão ao posto de saúde uma vez por mês para se pesar. Elas brincam de supermercado, porque uma vez por mês elas vão ao supermercado com as famílias. Mas elas não brincam de astronauta, elas não brincam de cientista, elas não brincam de escritores. Se a gente quiser que elas brinquem disso, somos nós que vamos ter que propor esse enredo, porque senão elas não vão fazer. E nem isso a gente faz. Gente, eu queria fazer uma colocação, que é um comentário também para colocar na roda. É algo que tem a ver com as nossas falas do dia de hoje, né? Chama muita atenção para mim, né, na fala das três colegas, né, a diferença. Tem uma questão importante aí, né, interessante, que une as falas, que tem a ver com a questão da leitura, da importância do livro, tá? Para desenvolvimento da linguagem da criança. Aí, se a gente retoma as falas da manhã, a gente chega nesse lugar também. Se a gente pega a fala da Cristelle, né, a gente pega a questão da importância do adulto no processo de desenvolvimento da fala da criança. Se a gente pega o que a Elisa falou agora, né, a gente pega a importância da intervenção do adulto nessas representações sociais, no desenvolvimento da criança, né? Eu fico me perguntando o que a gente entende por texto, que é aquela minha pergunta.
o texto vai aparecer de forma muito diferente na fala, ou pelo menos nas exposições de cada um, pelo menos nos enfoques que foram dados, né? A gente, aí pegando aquilo que a Elisa falou, né, assim, ela sente falta na formação daquele que vai ser o professor das crianças, né, de algo que explore mais questões relativas à linguagem. Aí a arte é um exemplo, né? Mas assim, tem tanta coisa sobre linguagem, né, que a gente pode inchar e só fazer disso um curso, né, de pedagogia. Tá? Porque eu fico pensando, a Marlete é do discurso. Vamos trazer discurso para o pedagogo. Tá? O colega da linguística textual também. O colega das artes também. O colega da literatura também. O ilustrador também. Né? E, no fundo, cada um contribui de uma forma. Né? Eu fico pensando, né, nas crianças hoje, né, e a gente, existe uma preocupação muito grande, acho que principalmente por causa da pandemia também, mas eu acho que isso tem a ver com a nossa mitificação, aí eu vou ser muito sincera, tá? Eu posso discordar de muita gente daqui. Não sei se estou discordando, eu acho que estou, tá? Da mitificação do livro. Né? Eu acho que a gente mitifica a cultura letrada. Né? E aí a gente falou aqui bem dessa questão, todos nós acho que concordamos, né? Que é importante o jogo, a linguagem corporal. A gente sabe que a linguagem corporal é importante para o desenvolvimento da linguagem da criança. Né? E é uma linguagem também. Né? Por que então não trabalhar mais o teatro, o vídeo, né? Levar as crianças a produzirem esses textos que trabalhem com a linguagem corporal, né? Eu sei que todo mundo talvez vá concordar comigo, né? Mas veja, isso não é o livro? Não é o livro, mas não é pior que o livro. Então, por que não levar os filmes para as crianças também? Vamos trabalhar com os filmes, né? Vamos trabalhar com essas outras linguagens. Por que não levar o celular? Eu sei que para criança de 0 a 3 anos isso causa um arrepio, né? Mas o celular está em casa. Eles usam, as crianças usam. Né? Por que não trabalhar também com essas outras linguagens? E é a proposta que hoje que a gente tem no país, é essa preocupação dos multiletramentos, que a Lu falou muito bem, tá? Quando ela traz a questão dos jogos. Mas a proposta dos multiletramentos no fundo, a proposta quando nasce lá em Nova Londres, é para a gente trazer o universo desses jovens para a escola, que é uma forma de inclusão. A forma que a escola encontraria para incluir esses jovens é incluir a linguagem em que eles são bons e que a gente está deixando de fora da escola. Não só da escola, mas da universidade também. Da universidade também. E aí isso vai ao encontro porque da a gente... discussão que a gente fez aí recentemente, uma experiência própria, né, na faculdade. Alunos do primeiro ano, né, brilhantes, e a prova não mostrou isso. E aí? Então, mas brilhantes em quê? Não naquilo que você colocou. né? Não da forma como eu avaliei. Eu vou só fazer uma parte, eu acho que assim, isso que você está falando, Maria, acho que o mais interessante é a gente pensar nessa multiplicidade. Porque, na verdade, a formação do sujeito, que é o sujeito completo, que é esse sujeito que a gente quer atuando no mundo de forma completa, é aquele sujeito que vai fazer relações, que vai saber fazer relações entre o livro, entre a palavra falada, entre a palavra escrita, entre o filme, a música, admirar o quadro e olhar para as relações e saber ler aquelas relações
Então, na verdade, é essa multiplicidade de linguagens que não está na sobreposição de uma ou de outra, não está entrando numa em detrimento da outra, mas tudo isso entrando para a formação, porque o nosso olhar é para a formação desse sujeito completo. Eu não quero que seja um escritor, ou que seja um exímio leitor, ou que seja um pintor, ou que seja um crítico de arte. Eu quero que seja um sujeito capaz de transitar entre todos. Não é isso que a gente quer? Um sujeito livre para escolher. Ou seja, que ele possa transitar entre todas essas realidades e se reconhecer, ao menos um pouco em cada uma delas. Porque aí a gente forma sujeitos livres. E por ele ter todo esse multifacetado, ele vai escolher um para ser bom. Sim, né? Para ser E é possível fazer relações entre tudo isso. Eu acho que esse olhar para a formação múltipla é um olhar que a gente, dentro do curso de letras, dentro do curso de pedagogia, dentro das humanidades, que eu acho que é o olhar que a gente tem e que a gente busca, inclusive, em outros lugares, né? Por isso que a gente fala, tão importante a gente olhar para as humanidades, porque a gente busca isso em outros lugares. Eu procuraria no texto, pensando na qualidade do texto, os aspectos da interação. O quanto que aquele texto, né, serve aquilo que é o nosso objetivo com aquele texto. Que efeito que ele produz. Se ele é adequado para aquela situação situada que a gente está propondo que ele ocorra. E aí esse texto pode ser uma dança, pode ser um desenho, pode ser um vídeo, pode ser um poema, pode ser uma cantiga, pode ser... E aí, ao invés da gente medir em termos sintáticos, lexicais, ou de qualidade artística, né? A gente mediria em função daquilo a que ele se serve. Né? Por exemplo, para chegar no público específico. Por exemplo, para emocionar os pais. Então, para emocionar o pai, então às vezes eu preciso mobilizar um ritmo tal que eu não traria para a sala, porque eu tenho o maior preconceito com aquele ritmo. Mas é um ritmo que a criança acha que o pai vai gostar, por exemplo. Uma fala da professora Elisa que fez quando você fala da qualidade e da quantidade das palavras, até das crianças, lembrei da prodígio Alice, né? Tipo, por que a gente também não não estimula, né? Assim, não que tem várias outras questões além, né? E dentro disso, até dentro da pedagogia, eu sinto falta até de uma aula de contação de história. Porque eu leio livros para os meus alunos, né, por cursos que eu fiz extras. Tem aquele livro Dente de Doria, sabe? Tia, você é o jacaré? Eu falo, É tão real que eles acham que você é o jacaré. Você é o jacaré? Né? E essa parte de relação e convivência, eu lembro muito da professora da aula, que é uma das nossas mestras, né? Rainhas lá da pedagogia da nossa, assim. Da fala dela que tem igual a qualidade de profissionais também na sala. Eu lembro muito da fala que ela comenta que tinha profissionais não muito teóricos, mas que engatinhavam com a criança para a criança poder aprender, né? Tipo, e são os valores, né? Assim, a importância que a gente dá mesmo para a educação. Eu gostaria de compartilhar essas falas, foi importante. Eu vou fazer uma sugestão aqui, deixar uma sugestão. Nós vamos ter um coquetel e eu sugiro que a gente aproveite esse momento para a gente discutir, para a gente conversar, porque eu acho que isso foi um start para tantas coisas e para uma interação tão linda entre a pedagogia, o curso de letras, a aquisição, né? Eu acho que essas áreas precisam dialogar e eu acho que no coquetel que a gente vai ter vai ser um momento propício, vai ter uma musiquinha de fundo, mas vocês vão poder dançar, cantar, comer e conversar bastante.
Só que a Alessandra vai só apresentar. Muito obrigada, Marina, Poli, Elisa, Marlete. E eu acho que foi tão rico, tão assim, tem uma relação tão grande, assim, até uma relação, às vezes um embate